A lei anticorrupção, que entrou em vigor em fevereiro de 2014, exige do setor privado uma postura ética em relação a seu relacionamento com o setor público. A iniciativa ampara a administração contra práticas fraudulentas e ilegais, além de coibir atos de corrupção e qualquer conduta prejudicial para a administração pública. É um avanço para o país e reforça a importância dos programas de compliance criados pelas empresas para combater a corrupção. Os critérios de avaliação desses programas estão em processo de regulamentação pelo Poder Executivo. Além disso, ao dosar as sanções, autoridades do governo levarão em conta o grau em que a pessoa jurídica irá colaborar nas investigações, caso haja prática de corrupção por seus representantes. Para as empresas que fazem negócios no Brasil, as ações preventivas continuarão sendo o mote. Essas medidas fazem com que o sistema legal brasileiro se equipare às práticas anticorrupção adotadas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, reconhecendo que as empresas com programas eficazes de obediência às leis e dispostas a cooperar com as autoridades em investigações devem receber melhor tratamento, caso alguma irregularidade seja detectada. Todos sabemos que a corrupção é destrutiva para o país, pois gera pobreza, aumenta a desigualdade social e reduz a qualidade de serviços e produtos para a sociedade. A nova lei anticorrupção é, certamente, um importante passo contra essa prática perniciosa. "55 anos antes de Cristo, Marcos Túrios já afirmava: o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública." Dando continuidade à série de entrevistas sobre corrupção, o programa Direito e Justiça em Foco recebe hoje o ilustre desembargador Carlos Henrique Abrão. Carlos Henrique Abrão é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialização em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, pesquisador pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, docente na Escola da Magistratura e Centro de Extensão Universitária, agraciado com a Medalha Rio Branco, autor de 28 monografias e 500 artigos em revistas especializadas. Este é um currículo que nós apresentamos a você, mas ele representa muito mais. Eu quero ler para você, antes de conversar com o nobre desembargador, uma parte do Estatuto do AJA. O que é o AJA? A AJA é a Associação de Juízes Anticorrupção. Os magistrados brasileiros, atentos à realidade nacional e acompanhando de perto pela imprensa falada, escrita, televisada e a mídia eletrônica os acontecimentos relacionados ao aumento avassalador da corrupção, comprometendo as instituições em detrimento da democracia,
visando o melhor equacionamento dos procedimentos mediante trabalho conjunto e participativo dos seus associados e afiliados, demais representantes, levando em conta também os efeitos nefastos acarretados pelas consequências do uso do dinheiro público e cometimento de delitos lesivos à sociedade civil, e apresenta-se os considerandos, que é o perfil adequado a esta instituição. Este estatuto nós vamos colocar já no nosso site e no nosso Facebook para você ter acesso a estes considerandos. Desembargador, como está? Muito bem, graças a Deus. Fico muito honrado com o convite feito pelo amigo. Estamos aqui para debater um tema recorrente no Brasil, a corrupção, a lei anticorrupção e todos os percalços enfrentados pela máquina administrativa na administração desse gravíssimo problema. Muito bem, Carlos Henrique Abrão. Você é um dos mentores, não é, desta nobre iniciativa que é a AJA. Eu também tenho a honra de participar. Eu gostaria que você tecesse alguns comentários a respeito, porque o estatuto já está pronto. Sim. Isso é importante. Evidente, importante. Então, depois de quase 30 anos completados de exercício da magistratura, nós refletindo bem, chegamos à conclusão que nós estamos trabalhando bastante e os reflexos para a sociedade têm sido quase imperceptíveis. Então nós precisamos trabalhar de forma a blindar os juízes de primeiro grau, fortalecer a estrutura da magistratura e oferecer ao Congresso Nacional reformas palatáveis, dentre as quais a gente incluiria tribunais especializados em julgar causas anticorrupção, varas especializadas em primeiro grau, o fim do foro privilegiado, porque hoje, somente no Supremo Tribunal Federal, ocorrem mais de 450 processos envolvendo o foro privilegiado. Então, esses processos, uma boa parte vai ser atingida pela prescrição e não existe no judiciário um combate incessante contra talvez a maior chaga da democracia recente desse país, que é a impunidade. O Brasil precisa trabalhar forte, revigorar suas instituições, acabar com qualquer conceito ortodoxo, flexibilizar ao máximo a colheita de prova. E não adianta só reformar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal. O que nós precisamos é muito mais do que isso. O Brasil tem um regime de cumprimento de pena que nenhum país do mundo desenvolvido aplica. Esse regime de progressão de pena. Nós precisamos daqueles delitos contra o colarinho branco, contra a propriedade, contra o dinheiro público. O cidadão cumpra no mínimo a metade da pena para se cogitar depois do começo da progressão da pena. Então, se a pena máxima aplicável são 30 anos, ele deveria cumprir 15 anos no regime fechado e depois dos 15 anos cumpridos, se cogitaria da melhoria da progressão para o semiaberto ou aberto. Depende do comportamento dele. Claro, porque o que fica, a impressão que fica para a sociedade é que o condenado cumpre 1, 2 anos, depois está em casa. Já é um cidadão comum. Então, desembargador, quer dizer que o combate ao crime organizado, e notadamente à corrupção, tem sido emblemáticos do país e não trazem resultados animadores. E quais são os caminhos a serem adotados para se acabar com essa impunidade? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a seu papel exclusivamente constitucional, uma corte constitucional. Devem ser criadas cortes e varas especializadas exclusivamente com competência para julgar esses crimes da lei anticorrupção. Devemos trabalhar uma infraestrutura própria, peculiar e pertinente para isso. E no mais, nós temos que ter também ações civis públicas, propostas, ações populares, todas elas voltadas a um resultado objetivo de punição, de cumprimento e de, principalmente, a recuperação do dinheiro, que é o mais difícil, que esse dinheiro se encontra, na maioria das vezes, fora do país. Nós estamos assistindo hoje, o governo da Suíça, o procurador Jordot, está batendo as portas do HSBC procurando recursos de lavagem de dinheiro, não apenas por uma preocupação local, mas também por solicitação dos governos americanos e europeus. Muito bem. Veja, nós já conversamos inicialmente a respeito da AJA, não é? E, naturalmente, falamos a respeito dos objetivos. Quais são os pontos essenciais, então, que a AJA poderá participar e trazer um novo fator positivo para o combate à corrupção endêmica no Brasil?
Se pretende, com a Associação de Juízes Anticorrupção, a AJA, uma união cívica e histórica de um movimento de magistrados para que todos eles, afiliados, acompanhem os processos que envolvem corrupção, possam estar a par do que acontece em todo o território nacional sobre esses fatores que deprimem a sociedade e ferem o orgulho nacional, e também se acompanhe não apenas a investigação, mas o processo em si, o resultado prático, a execução da pena e qual foi a sanção imposta. Além do que, ela vai ter uma parceria com entidades do exterior, nos Estados Unidos e da Europa, e ela vai poder supervisionar mais de perto e fiscalizar quais são os casos mais graves de corrupção que envolve toda a estrutura de governabilidade e fragilizam a democracia. Muito bem, desembargador, nós temos que informar o telespectador, porque nós sabemos que o nosso país, tudo depende de regulamentação. Então eu pergunto, a Lei 12.846/13 é autoaplicável ou depende de regulamentação? No meu modo de ver, a lei é autoaplicável. Ela só tem um inciso do artigo 7º que dependeria de regulamentação. Então está se fazendo um jogo de cena, um tour de force, para que isso não ocorra. Mas isso é ruim, por quê? Porque os americanos podem aplicar a lei, no caso aí de investigações feitas da SEC, do Departamento de Justiça, exatamente por lesões praticadas no mercado de capitais dos Estados Unidos com ADR. A legislação do Brasil é muito boa, ela é moderna, ela é contemporânea, ela deve ser aplicada. O que não podem as autoridades administrativas, a pretexto de um artigo, de um inciso a ser regulamentado, jogar para frente esse problema e tentar se furtar da responsabilidade da aplicação. Cabe à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e também ao Ministério Público Federal essas propostas de enquadramento e responsabilização desses agentes. Muito bem. Eu pergunto se pode o acordo de leniência ser transferido da esfera judicial para aquela administrativa. A medida está forrada de legalidade e constitucionalidade, eu pergunto, tendo em vista que, vou agora dar um adendo importante, na Folia do Carnaval, lá em Brasília, enquanto os foliões estavam naturalmente brincando e respeitando esta maravilhosa folia de carnaval, lá estavam tramando alguma coisa. Que coisa é esta? Você, naturalmente, tem conhecimento. Eu queria que você falasse sobre isto, que é importante nós transmitirmos ao povo brasileiro. Bem, o que se está a pensar é a possibilidade de se levar por uma instrução normativa os fatos para um acordo de leniência perante o Tribunal de Contas da União. E com isso se minimizaria ou retiraria da Justiça a possibilidade da investigação e inclusive os efeitos da delação premiada. Primeiro, se houve uma comprovação entre corruptor e corrupto da prática de atos lesivos e caberia ao Tribunal de Contas da União a fiscalização, ao nosso sentido, não poderia o Tribunal de Contas da União aceitar esse acordo de leniência se o erário está sendo prejudicado ou minar a ação da investigação, quer do Ministério Público Federal ou da Justiça. Em segundo lugar, qualquer deslocamento feito, já iniciada a ação penal, ao nosso sentir é inócuo. E por último, essa tentativa de se blindar as empreiteiras, no caso que se está dizendo, com essa metodologia, vai causar um furor maior ainda na sociedade civil, porque esses valores quantificados apenas vão revelar que as autoridades administrativas fracassaram na fiscalização dessas ilegalidades. Seria, a nosso ver, uma confissão de própria culpa. Em linhas gerais, esses contratos que estão contaminados pela corrupção deverão ser separados e as sanções deverão ser aplicadas pontualmente. Sim, porque essa é a competência do Poder Judiciário. Correto. Não é a competência do Executivo. Ora, estão querendo transformar tudo isto num brinquedinho. Me parece num brinquedinho, porque não se está se respeitando a seriedade, não é, do compromisso brasileiro em levarmos avante a nossa ideia, a ideia do bem,
a ideia da postura do bem para o povo brasileiro. Então, me parece, segundo aquilo que a gente conhece, que este é um procedimento inconstitucional. Além da inconstitucionalidade, ele está revestido de ilegalidade. Porque nós temos que também ter em mente o princípio da separação dos poderes. É claro. Então o Executivo não pode se atravessar agora e tentar lançar mão de uma manobra para prejudicar as investigações em andamento. Muito bem. Então, como enxerga e analisa o papel do Judiciário no momento atual, em especial na Operação Lava Jato? É um momento histórico, um momento relevante, um momento muito oportuno, porque o Judiciário ele tem agido de forma inteligente, ao meu ver, inclusive na delação premiada e também na referência de buscar esses valores lá fora. Muito bem. A preocupação é esta, porque as pessoas inteiradas em levar o fato para um denominador comum procuram sempre retirar de pauta o Poder Judiciário, querendo enfraquecê-lo. Nós temos já conhecimento disso. Aliás, esse é o projeto, agora eu vou falar de um projeto marxista, que levanta a ideia da fragilidade, de se obter a fragilidade das instituições constituídas, fazendo com que os seus representantes se infiltrem nelas para poderem praticar ações que os beneficiem. Então, esta é a nossa grande preocupação. Mas eu quero até fazer uma colocação aqui para você, você que conhece bem a língua italiana, você que conhece bem o processo penal, a procedura penal italiana e também a Constituição. Nós sabemos que na Constituição italiana, no artigo 104, inciso 2, existe quando se fala do Conselho Superior da Magistratura, se diz que o Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente da República. Veria com bons olhos a medida no Brasil? Na Itália, o sistema é parlamentar presidencial. Claro. E o atual presidente é um egresso da magistratura, certo, Sérgio Mattarella, e então no sistema italiano isso funciona muito bem. No Brasil nós temos grandes dificuldades porque quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Henrique Lewandowski, inclusive recentemente esteve em audiência com o Papa, revelando toda a preocupação no combate à corrupção, a própria CNB agora, CNBB na divulgação da campanha da fraternidade falou sobre isso. O que precisa estar evidenciado... E meritório esse procedimento. Claro. O que precisa estar evidenciado é o fortalecimento do Poder Judiciário. A AJA vem exatamente nesse momento para fortalecer, blindar os juízes de primeiro grau. Inclusive nós estamos defendendo a ideia, em esses processos mais complexos que envolvam repercussão nacional, a decisão colegiada em primeiro grau. Por que isso é importante? Porque na França e em outros países da Europa existem 3 modalidades: o juiz que faz a investigação, o juiz que faz a instrução e o juiz que decide. Claro. Então nós defendemos que esse modelo de triplicidade, um modelo tríplice, com 3 juízes, evita as arguições de suspeição e evita também os embates que são desnecessários e improdutivos para a própria democracia. Eu estive recentemente na Itália, porque fui fazer um curso, inclusive, e eu percebi que lá, a Itália é já amadurecida, não é? O entendimento do Poder Judiciário é completamente diferente do nosso entendimento. Aliás, há um respeito muito grande. Eu, inclusive, estive na sessão de inauguração do ano jurídico de 2015 e você não queira saber a pompa, a solenidade maravilhosa, não é? E o respeito que se tem ao Poder Judiciário, ao presidente, não é? É o primo presidente da Corte de Cassazione. Hoje é o Giorgio Santacroce. Eu falo disso porque a gente faz comparações, o desembargador.
e a gente quer que o nosso país esteja próximo do primeiro mundo. Próximo do primeiro mundo. Quer dizer, que nós não estamos no primeiro mundo, é óbvio. E nós temos que lutar muito por isso. E daqui para frente, eu lhe digo que foi meritória, bastante meritória, esta sua idealização. Vou agora falar sobre a sua idealização a respeito da AJA. Vamos sim, vamos levar para frente. Eu acho que é muito importante. Bem, e a reforma da Loman? Ela é inadiável e quais são os principais motivos? Então, a Lei Orgânica da Magistratura, ela data de 1979, uma lei complementar 35, ela já está mais do que no tempo de ser revista. O próprio ministro Henrique Lewandowski, na abertura do Ano Judiciário Brasileiro, falou sobre isso, dizendo que nós precisamos acelerar a reforma da lei e o projeto tem que ser de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que essa Lei Orgânica da Magistratura é um retrocesso. O nosso fortalecimento da magistratura exige que nós tenhamos aí uma lei orgânica que ela atenda às necessidades do juiz moderno, do juiz contemporâneo. Chegamos ao extremo do juiz não poder falar, do juiz não poder se pronunciar, e o juiz ser atacado diuturnamente pelas partes, pelos advogados, e porque uma lei orgânica impede que o juiz se manifeste, ou pelo menos que fale sobre, não sobre as provas dos autos, mas sobre o pensamento dele a respeito do fato, a repercussão, como a imprensa quer saber hoje. Lógico. A imprensa, a mídia, de uma forma geral, os meios eletrônicos, eles consultam, eles querem uma opinião do juiz. E se o juiz não falar, ele pode estar sendo atacado. E o princípio básico, da imprensa é realmente a democracia. Evidente. É levar ao povo a verdade que se passa nesse país. A lei orgânica da magistratura, como toda a profissão, ela tem um código de ética. O médico tem um código de ética, o engenheiro, o psicólogo. E nós temos... Deveres e obrigações. Exatamente. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, nós também temos um código elaborado por essa entidade que supervisiona toda a magistratura a nível nacional. Acontece que o prevalecimento da lei orgânica da magistratura de 79... ela representa um retrocesso porque ela tem um conjunto de direitos e obrigações e impõe exatamente uma camisa de força para o juiz de uma maneira que ela destaca condutas muito amplas, muito genéricas. Por exemplo, o comportamento individual ou comportamento coletivo. Hoje, no mundo moderno, se o juiz chegar no Rio de Janeiro e usar uma bermuda, ir à praia ou usar um short para poder nadar, entrar no mar, esse comportamento, sob o ponto de vista, é um comportamento normal, mas pode ser interpretado por alguém como comportamento enquadrado na lei orgânica da magistratura. Então, o juiz precisa ser um juiz do nosso tempo, não pode ser um juiz voltado para a década de 80, quando foi elaborada a lei orgânica. Quer dizer, então, nós precisamos... acompanhar a evolução. Exatamente, precisamos de um juiz que seja o juiz do seu tempo. Muito bem. Então, esse acompanhamento da evolução é que encontra-se, então, da necessidade de uma reforma, não é? Sim. Aliás, a proposta, eu volto a falar na Itália, não é? A proposta do ano jurídico de 2015 foi esta: reforma, fiducia e entusiasmo. Sim. Essas foram as palavras do presidente. Quer dizer, reforma, confiança e entusiasmo para trabalhar e para chegar a um denominador comum, buscando a solução. Correto. Não é isso? Exatamente. Nós só vamos ter o fortalecimento da autoridade do Poder Judiciário quando nós nos conscientizarmos da necessidade das reformas internas e externas. Claro. Talvez a principal delas seja da lei orgânica e dotar o funcionamento do Judiciário de uma engrenagem mais azeitada, porque hoje está muito emperrada por causa de normas, de resoluções. Enfim, nós precisamos ter um código de ética do magistrado que não seja um código de ética ortodoxo, seja um código de ética adaptado ao século XXI. Quer dizer que o juiz não pode se comunicar no Facebook, o juiz não pode estar no Instagram, o juiz não pode estar no Twitter, o juiz não pode passar uma informação. Quer dizer, o juiz seria aquela autoridade que está descolado, ele está longe da sociedade, ele está voltado no mundo de uma redoma de vidro. O juiz precisa conhecer. Inclusive, eu lembro um exemplo que houve recentemente na Alemanha, que juízes brasileiros em visita à corte alemã acompanharam lá uma autoridade, era o vice-presidente, e falaram: vamos aguardar o senhor sair até o carro. Ele falou: não, eu não vou de carro.
Aqui eu utilizo o metrô para ver como é que é o povo, a reação, como as coisas acontecem. Exatamente, o juiz brasileiro tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter esse discernimento próprio. Tem que acompanhar. Bem, desembargador, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo retornaremos, tá Perfeito. bom? Você aguarde. Logo vamos retornar para continuar com esta agradável conversa.